Imagine por um instante que o próprio Deus decidisse visitar sua casa hoje. Não como uma ideia distante, não como uma história antiga, mas como uma presença real, viva, que atravessa a porta e muda tudo ao seu redor. O que você faria? Como se prepararia? Esse vídeo é um convite para refletirmos sobre a beleza e o poder dessa visita divina. Vamos juntos percorrer uma jornada que começa no silêncio do coração e se expande até o lar, transformando cada canto em altar, cada mesa em mesa sagrada, cada gesto simples em expressão de fé. Ao longo dessa mensagem você vai descobrir como a presença de Deus pode preencher sua casa de paz, de esperança e de uma força que o mundo não pode dar. Fique até o final, porque aqui você encontrará não apenas palavras, mas um caminho para sentir Deus caminhando em sua sala, tocando sua família e acendendo em você a chama da verdadeira fé. Quando falamos sobre Deus visitar a nossa casa, não estamos falando de algo distante, inalcançável, mas de uma promessa viva que Ele mesmo deixou para aqueles que o buscam com sinceridade. Antes de continuar, eu quero te pedir algo. Se essa mensagem já começou a tocar o seu coração, se inscreva agora no canal, deixe o seu like e escreva nos comentários o que você sente quando imagina Deus entrando na sua casa. Isso ajuda muito para que essa palavra alcance mais vidas e para que juntos possamos espalhar fé e esperança em cada lar. Agora imagine comigo. O Senhor chega à sua porta. Não é uma visita qualquer, não é um convidado comum, é o Criador dos céus e da terra. E Ele não vem para julgar o que falta em sua casa, nem para medir o tamanho dos móveis ou o valor das paredes. Ele vem para ver o coração, Ele vem para trazer paz, Ele vem para transformar o que parecia impossível. Quando Deus visita um lar, os problemas não desaparecem como num passe de mágica, mas algo maior acontece. A presença dele muda a atmosfera. A tristeza não encontra lugar, a esperança nasce como o sol da manhã e cada canto da casa começa a respirar vida. Quantas vezes você já sentiu o peso da solidão, mesmo estando cercado de pessoas? Quantas vezes a sua casa, lugar que deveria ser um refúgio, pareceu mais uma prisão? É aí que entra a visita de Deus. Quando Ele chega, as correntes invisíveis começam a se quebrar. Aquilo que parecia escuro se ilumina. Aquilo que parecia pesado se torna leve. A presença de Deus é como uma brisa suave que entra pela janela e muda o ambiente inteiro sem que você perceba. Não é algo barulhento, não é algo que precisa chamar atenção, mas é profundo, é transformador. Lembre-se das histórias antigas, quando o Senhor visitava o seu povo, a Arca da Aliança na casa de Obed-Edom, por exemplo. A presença de Deus fez daquela casa um lugar abençoado, prosperou tudo que havia ali. Não porque a casa era rica ou perfeita, mas porque havia reverência, havia espaço para que o Senhor fosse honrado. Essa mesma realidade pode acontecer hoje em sua vida. A sua casa pode ser como a de Obed-Edom. O Senhor deseja habitar onde encontra coração aberto, onde há espaço para que ele se assente à mesa. Mas para isso, é preciso preparar o coração. Não adianta arrumar apenas a casa por fora, deixar tudo brilhando para parecer perfeito. Deus olha além da aparência. Ele olha o que está escondido nos cantos mais profundos da alma. Quando Ele entra, Ele traz luz para mostrar onde ainda há sombras, não para condenar, mas para curar. Ele entra como um pai amoroso que deseja restaurar, reconciliar, devolver o que foi perdido. Quantas famílias estão quebradas por falta de perdão? Quantas casas estão divididas pelo orgulho, pela falta de diálogo, pela ausência da oração? É exatamente nesses lares que o Senhor deseja entrar. Pense na cena. Deus se assenta no sofá da sua sala. Ele ouve as conversas, Ele vê os gestos, Ele observa os olhares. Ele não está distante, Ele participa. Sua presença convida à verdade, ao amor, ao perdão. Ele traz à tona aquilo que precisa ser restaurado. A sua casa deixa de ser apenas um espaço físico e se torna um lugar sagrado. É isso que significa ter Deus habitando conosco. Não se trata de um ritual, não se trata de palavras decoradas, mas de viver diariamente sob a luz da presença dele. E quando Deus visita a sua casa, até mesmo as pequenas coisas ganham novo sentido. A comida simples na mesa se torna banquete de gratidão. O abraço em família se torna oração silenciosa. O trabalho de cada dia se torna missão, porque a presença de Deus dá sentido ao que antes parecia comum.
Ele transforma a rotina em altar, ele transforma o ordinário em extraordinário. Essa é a beleza de ter o Senhor no lar. Ele não muda apenas o cenário, ele muda o coração de quem habita nele. Muitas vezes você pode pensar, mas a minha casa é pequena, a minha família é falha, os problemas são grandes demais, mas é justamente aí que a glória de Deus se manifesta. Ele não procura casas perfeitas, ele procura corações dispostos. Ele não espera encontrar riqueza, ele espera encontrar entrega. É na simplicidade que ele revela a grandeza. Jesus nasceu numa manjedoura, visitou casas humildes, sentou-se à mesa com os pequenos. Isso nos mostra que não é sobre o tamanho da sua casa, mas sobre a abertura do seu coração. Quando Deus visita, ele traz esperança até mesmo onde não há mais saída. Ele renova casamentos, cura feridas emocionais, resgata filhos, restaura relacionamentos, ele traz paz ao lugar onde havia gritos, ele traz reconciliação onde havia silêncio. Sua presença é bálsamo que sara, é luz que guia, é força que levanta. A casa que recebe a visita de Deus nunca mais é a mesma, porque ele deixa marcas eternas, marcas de amor e de promessa. Então hoje, abra a porta do seu lar, não adie mais. Convide o Senhor para entrar. Talvez você esteja esperando grandes sinais, grandes milagres, mas muitas vezes o maior milagre começa no simples. Uma oração feita em família, um momento de louvor juntos, um pedido de perdão. Esses gestos abrem espaço para que o céu se manifeste na terra, para que a presença do Altíssimo encha cada cômodo da sua casa. E quando ele entra, o impossível começa a acontecer. Quando falamos sobre Deus visitar a nossa casa, não estamos falando de algo distante, inalcançável, mas de uma promessa viva que Ele mesmo deixou para aqueles que o buscam com sinceridade. Antes de continuar, eu quero te pedir algo. Se essa mensagem já começou a tocar o seu coração, se inscreva agora no canal, deixe o seu like e escreva nos comentários o que você sente quando imagina Deus entrando na sua casa. Isso ajuda muito para que essa palavra alcance mais vidas e para que juntos possamos espalhar fé e esperança em cada lar. Agora, imagine comigo. O Senhor chega à sua porta. Não é uma visita qualquer, não é um convidado comum. É o Criador dos céus e da terra. E Ele não vem para julgar o que falta em sua casa, nem para medir o tamanho dos móveis ou o valor das paredes. Ele vem para ver o coração. Ele vem para trazer paz. Ele vem para transformar o que parecia impossível. Quando Deus visita um lar, os problemas não desaparecem como num passe de mágica, mas algo maior acontece. A presença dele muda a atmosfera. A tristeza não encontra lugar, a esperança nasce como o sol da manhã e cada canto da casa começa a respirar vida. Quantas vezes você já sentiu o peso da solidão, mesmo estando cercado de pessoas? Quantas vezes a sua casa, lugar que deveria ser um refúgio, pareceu mais uma prisão? É aí que entra a visita de Deus. Quando ele chega, as correntes invisíveis começam a se quebrar. Aquilo que parecia escuro se ilumina. Aquilo que parecia pesado se torna leve. A presença de Deus é como uma brisa suave que entra pela janela e muda o ambiente inteiro sem que você perceba. Não é algo barulhento, não é algo que precisa chamar atenção, mas é profundo, é transformador. Lembre-se das histórias antigas, quando o Senhor visitava o seu povo. A Arca da Aliança na casa de Obed-Edom, por exemplo. A presença de Deus fez daquela casa um lugar abençoado, prosperou tudo o que havia ali. Não porque a casa era rica ou perfeita, mas porque havia reverência, havia espaço para que o Senhor fosse honrado. Essa mesma realidade pode acontecer hoje em sua vida. A sua casa pode ser como a de Obed-Edom. O Senhor deseja habitar onde encontra coração aberto, onde há espaço para que ele se assente à mesa. Mas para isso, é preciso preparar o coração. Não adianta arrumar apenas a casa por fora, deixar tudo brilhando para parecer perfeito. Deus olha além da aparência. Ele olha o que está escondido nos cantos mais profundos da alma. Quando ele entra, ele traz luz para mostrar onde ainda há sombras, não para condenar, mas para curar. Ele entra como um pai amoroso que deseja restaurar, reconciliar, devolver o que foi perdido. Quantas famílias estão quebradas por falta de perdão? Quantas casas estão divididas pelo orgulho, pela falta de diálogo, pela ausência da oração? É exatamente nesses lares que o Senhor deseja entrar. Pense na cena. Deus se assenta no sofá da sua sala. Ele ouve as conversas, ele vê os gestos, ele observa os olhares. Ele não está distante, ele participa.
A sua presença convida à verdade, ao amor, ao perdão. Ele traz à tona aquilo que precisa ser restaurado. A sua casa deixa de ser apenas um espaço físico e se torna um lugar sagrado. É isso que significa ter Deus habitando conosco. Não se trata de um ritual, não se trata de palavras decoradas, mas de viver diariamente sob a luz da presença dele. E quando Deus visita a sua casa, até mesmo as pequenas coisas ganham um novo sentido. A comida simples na mesa se torna banquete de gratidão. O abraço em família se torna oração silenciosa. O trabalho de cada dia se torna missão, porque a presença de Deus dá sentido ao que antes parecia comum. Ele transforma a rotina em altar. Ele transforma o ordinário em extraordinário. Essa é a beleza de ter o Senhor no lar. Ele não muda apenas o cenário, ele muda o coração de quem habita nele. Muitas vezes você pode pensar, mas a minha casa é pequena, a minha família falha, os problemas são grandes demais. Mas é justamente aí que a glória de Deus se manifesta. Ele não procura casas perfeitas, ele procura corações dispostos. Ele não espera encontrar riqueza, ele espera encontrar entrega. É na simplicidade que ele revela a grandeza. Jesus nasceu numa manjedoura, visitou casas humildes, sentou-se à mesa com os pequenos. Isso nos mostra que não é sobre o tamanho da sua casa, mas sobre a abertura do seu coração. Quando Deus visita, ele traz esperança até mesmo onde parece não haver mais saída. Ele renova casamentos, cura feridas emocionais, resgata filhos, restaura relacionamentos. Ele traz paz ao lugar onde havia gritos, ele traz reconciliação onde havia silêncio. Sua presença é bálsamo que sara, é luz que guia, é força que levanta. A casa que recebe a visita de Deus nunca mais é a mesma, porque ele deixa marcas eternas, marcas de amor e de promessa. Então hoje, abra a porta do seu lar, não adie mais, convide o Senhor para entrar. Talvez você esteja esperando grandes sinais, grandes milagres, mas muitas vezes o maior milagre começa no simples. Uma oração feita em família, um momento de louvor juntos, um pedido de perdão. Esses gestos abrem espaço para que o céu se manifeste na terra, para que a presença do Altíssimo encha cada cômodo da sua casa. E quando ele entra, o impossível começa a acontecer. Deus deseja transformar a sua casa em um lugar de paz, onde a sua palavra seja alimento diário, onde a oração seja a respiração da família, onde o amor seja a lei. Uma casa assim não é perfeita, mas é forte porque é sustentada pelo Senhor. Os problemas podem vir, as tempestades podem bater à porta, mas a presença de Deus será o alicerce que mantém tudo em pé. Uma casa que recebe a visita de Deus se torna fortaleza contra as armadilhas do inimigo, se torna luz que brilha em meio às trevas. E se você pensa que a sua história já está marcada pela dor, lembre-se, o Senhor é especialista em reescrever destinos. Ele transforma lágrimas em testemunhos, ele transforma fracassos em novos começos. Quando ele entra, o passado não define mais quem você é. O perdão restaura, a esperança floresce, e a sua casa se torna lugar de novos capítulos escritos pelo próprio Deus. Não importa quantos erros tenham sido cometidos, não importa quantas portas foram fechadas, quando a porta do coração se abre para ele, tudo pode ser feito novo. O lar é um reflexo do coração. Se a alma está pesada, a casa também sente, mas quando o coração é cheio da presença de Deus, a casa respira leveza. As paredes parecem ouvir hinos de louvor, os cômodos se tornam testemunhas de orações, os móveis carregam histórias de fé. É como se cada detalhe fosse consagrado ao Senhor. E não há privilégio maior do que viver em um lugar onde a presença dele é viva, constante, palpável. Quando Deus visita uma casa, ele não apenas toca paredes e móveis, ele toca histórias. Ele entra na linha do tempo de cada família e escreve capítulos que jamais poderiam ser escritos por mãos humanas. Pense nisso. Cada lar guarda lembranças, algumas boas, que trazem sorrisos, e outras que ainda doem como feridas abertas. Mas quando o Senhor chega, ele toca também naquilo que ficou para trás. Ele cura a memória, ele devolve a paz ao coração, ele transforma lágrimas em fonte de esperança. O que antes parecia apenas dor, se torna testemunho de vitória. Porque quando Deus visita,
Ele não vem de mãos vazias. Ele traz consolo, ele traz promessa, ele traz vida. Em muitas casas, há silêncio pesado. Um silêncio que não é paz, mas ausência. Pais e filhos que quase não se falam. Casais que perderam o diálogo. Famílias que vivem sob o mesmo teto, mas estão distantes como estranhos. Esse silêncio corrói por dentro. Mas quando o Senhor entra, Ele devolve a voz. Ele restaura um diálogo. Ele faz brotar palavras de perdão. Ele ensina novamente a linguagem do amor. A voz que antes era dura se torna branda. A palavra que antes machucava se torna cura. A visita de Deus transforma o silêncio da ausência no silêncio da presença. Aquele silêncio que acalma, que envolve, que consola. Imagine a sua mesa de jantar. Quantas vezes ela foi cenário de discussões, de palavras atravessadas, de olhares frios? Agora imagine essa mesma mesa sendo visitada pelo Senhor. Ele se assenta ali e, de repente, a atmosfera muda. O pão simples se torna símbolo da provisão dele. A água no copo se torna lembrança de que ele é a fonte da vida. As conversas ganham sentido. Os gestos ganham ternura. Os corações se abrem. A visita de Deus à mesa de uma família é capaz de transformar refeições em encontros sagrados, capazes de unir o que estava separado, de curar o que estava ferido. E como acontece essa visita? Muitas vezes de maneira silenciosa, quase imperceptível. Uma oração feita no quarto, uma Bíblia aberta na sala, um louvor que ecoa baixinho na cozinha. São pequenos gestos que convidam o céu para dentro da casa. Deus não precisa de palácios, Ele precisa de espaço. Ele não exige perfeição, Ele pede entrega. Quando há coração aberto, a casa inteira envolvida. O quarto onde havia choro passa a ser lugar de descanso. O corredor onde havia medo passa a ser caminho de confiança. Até mesmo o ar parece diferente, porque a presença de Deus traz leveza, traz vida. Na Bíblia vemos Jesus visitando casas. Ele entrou na casa de Zaqueu e trouxe salvação. Ele foi à casa de Jairo e trouxe vida onde havia morte. Ele esteve na casa de Marta e Maria e ali revelou sua glória. Cada lar visitado pelo Mestre nunca mais foi o mesmo. Não havia riqueza ou posição social que o impedisse. Não havia pecado que o afastasse. Ele entrava porque via corações dispostos. Ele entrava porque sabia que ali havia sede de transformação. Essa mesma presença está disponível hoje para você. A sua casa pode ser como a de Zaqueu, transformada pela salvação. Pode ser como a de Jairo, onde o impossível se torna realidade. Pode ser como a de Marta e Maria, onde a glória de Deus se manifesta em meio à vida comum. Mas é preciso uma escolha: abrir ou não a porta. Deus é cavalheiro. Ele não arromba, ele não invade, ele espera o convite. Ele espera o coração dizer: entra, Senhor, a minha casa é tua. Essa decisão muda tudo, porque quando ele entra, ele traz ordem onde havia caos, ele traz luz onde havia escuridão, ele traz esperança onde havia desespero. E essa escolha é diária. Não basta abrir a porta uma vez, é preciso mantê-la aberta todos os dias. É viver em comunhão, é cultivar a presença, é tornar a casa um lugar de adoração contínua. Talvez você pense: mas a minha família não quer saber de Deus. Eu oro sozinho, eu busco sozinho. Saiba que mesmo assim o Senhor pode entrar. Uma única chama é suficiente para acender uma casa inteira. A sua fé pode ser a chave para a transformação do seu lar. A sua oração pode ser o início de uma grande obra. Não desanime se os outros não entendem ainda. Continue firme, continue orando, continue convidando o Senhor. Ele é fiel para honrar a sua perseverança, e no tempo dele a mudança vai acontecer. E quando Deus visita, ele não só muda as pessoas,
ele também protege. Ele coloca muralhas invisíveis ao redor do lar. Ele guarda contra as setas do inimigo. Ele sustenta em meio às tempestades. Ter a presença de Deus em casa é ter segurança verdadeira. Não importa o tamanho da batalha, não importa o rugido do adversário. Quando o Senhor está presente, nenhuma arma forjada prospera. A paz que ele traz é escudo. A palavra dele é espada. O amor dele é abrigo. Uma casa com Deus é como fortaleza cercada pelos exércitos celestiais. E se até hoje você tem sentido que sua casa está desprotegida, vazia, quebrada, saiba que essa não precisa ser a última palavra. Deus está à porta. Ele deseja entrar. E quando ele entra, o vazio é preenchido, a dor é curada, o medo é lançado fora. A visita dele é suficiente para mudar o rumo de uma família inteira. Basta um coração que diga sim. Basta um gesto de fé. Basta uma oração sincera. Meu convite para você é simples, mas profundo. Abra sua casa para Deus. Não espere o momento perfeito, não espere a família inteira concordar, não espere que tudo esteja arrumado. Abra hoje, do jeito que está. Entregue a Ele sua sala, seus quartos, a sua mesa, as suas lembranças, os seus sonhos. Deixe que Ele caminhe pelos corredores, que Ele sente à mesa, que Ele descanse em seu lar. E você verá como tudo começa a mudar. E lembre-se, quando Deus visita, Ele não vai embora. Ele permanece, Ele habita, Ele se torna parte da história. Essa é a maior bênção. Não apenas receber uma visita, mas viver com a presença. Viver sabendo que Ele está ali em cada detalhe, em cada momento, em cada respiro. Por isso, eu te peço, se essa mensagem falou ao seu coração, se você deseja que mais pessoas recebam essa palavra, inscreva-se agora no canal, deixe o seu like e compartilhe nos comentários como você deseja que Deus visite o seu lar. O seu gesto não é apenas um apoio, é também uma forma de semear esperança na vida de outros. Vamos juntos espalhar essa fé, porque quando uma casa é transformada, muitas outras podem ser alcançadas. E a grande lição que fica é esta: a verdadeira riqueza não está em paredes decoradas, mas em corações consagrados. O lar mais simples pode se tornar o mais precioso se nele habitar a presença do Senhor. Cuide da sua casa não apenas com móveis e enfeites, mas com oração, com perdão, com amor. Abra espaço para o eterno, e Ele fará da sua vida e da sua família um testemunho vivo da graça e da fidelidade dele. Porque não há honra maior do que poder dizer: aqui, nesta casa, Deus habita. Quero agradecer do fundo do meu coração por você ter acompanhado esse vídeo até aqui. Cada minuto que você dedicou a ouvir essa mensagem é um ato de fé que Deus vê e valoriza. Lembre-se, a visita de Deus não depende do tamanho da sua casa, da riqueza que possui ou da perfeição que você imagina. Ele habita onde há espaço no coração, onde há sinceridade, entrega e desejo de transformação. Que a presença dele continue enchendo sua vida de paz, esperança e amor. Nunca duvide do poder de uma oração, da força do perdão e da beleza de uma fé viva. Continue conosco, inscreva-se no canal, deixe seu like e seu comentário. Cada gesto seu ajuda essa mensagem a alcançar mais lares e espalhar luz para todos que precisam.